Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio e TV Jornal Destaque. Está no ar mais um inigualável Em Busca da Cultura com o seu querido Maurício Rocha. E hoje eu tenho aqui, como posso dizer, apoiadores culturais, né, da nossa Rádio, Jornal e TV Destaque. Do seu jeito, estamparia. Estampa para todos os segmentos. WhatsApp número 519805246449. FOPA Despachante, tudo em licenciamento veicular. Rua Júlio de Castilhos, 575, Sala 4, bairro Niterói, Canoas. Telefone 3475-2399. Casa Dick, tudo em tricô e crochê para você. Avenida Victor Barreto, 2058, Canoas. Telefone 3472-9133. Churras Tchê, trabalhamos sábado, domingo e feriados, das 11 às 14 horas. Rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. WhatsApp 9931910037. Não fazemos teleentrega. Casa do Chefe Restaurante, Avenida Presidente Vargas, número 1808, sala 202, no Shopping Vida Bela, em Esteio. Telefone 30 33 1948. X do Cleo. Telefone 31 10 0505 ou 3473 6187. WhatsApp 9968983227. Avenida Dom Pedro, 255, Esteio. Empório Santo, Flora e Artigos Religiosos, Rua Rio Grande, 453. Marco Achós, transformado em Achós sua ideia. Rua Padre Felipe, 1527. Telefone 3033 6613. Ilê Ogum Onira, Rua Rio Pardo, 663. Telefone 051 9845 44718 ou 9924 65 524. Tenda de Ogum Choroquê. Telefone 054 3281 6058. Vereador Paulinho de Odê de Canoas. Luta, respeito e direitos. Ilê Reino dos Orixás. Avenida Esperança 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone de contato 9933 20986. Daiane Bolos e Doces para todos os tipos de festas. WhatsApp 51-9647-495 ou 3137-5284. Casa de Axé de Oxum Pandá. Consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas. Telefone 51-9855-16441, Sapucaia do Sul. Império dos Chapéus. Trabalhamos através de nossa loja virtual com pronta entrega ou encomendas. Contatos pela página no Facebook Império dos Chapéus ou pelo WhatsApp 9853 24035 ou 9881 1479.
Então agora iniciaremos o programa aqui em Busca da Cultura, após os nossos inigualáveis apoiadores, né? Hoje eu trouxe comigo aqui o livro Tudo sobre Cinema, que é deixa eu ver o autor aqui, nunca sei o autor. Esse livro estava na minha casa, perdido há mais de 3 anos, e fazia muito tempo que eu não folhava ele. Então ontem à noite eu decidi, vou dar uma ajeitada aqui nas bagunças, e encontrei esse livro. O livro é do editor-geral, não sei se é o autor, né? Philip Camp, e o prefácio de Sir Christopher Frayling. Né? É um livro muito interessante, que abrange toda a história do cinema até meados da década de 2000 passada. Né? Então aqui tem os principais filmes, os principais diretores do cinema. Tem filmes com Rodolfo Valentino, com expressionismo alemão, tem Cidadão Kane, tem... Com licença. Pode ser, pode ser. Voltando ao assunto, porque aquele assento que eu recebi um convidado agora. O livro Tudo sobre Cinema, eu comprei ele em 2012 na Feira do Livro de Esteio. E aí é legal porque é um livro que abrange, como eu falei, abrange toda a história do cinema e tem seus principais nomes aqui, né? Tem o Selvagem com Marlon Brando, de 53. Tem, deixa eu ver qual outra página. Tem Juventude Transviada com James Dean, de 1955, que foi lançado um mês após a morte de James Dean. Né? Para quem não conhece, sabe que eu não estou habituado a falar por causa do meu personagem de bigodinho e chapéu coco. E é bem interessante esse livro, eu indico. Deve ter na internet em PDF para baixar, que alguns anos atrás eu encontrei esse livro e o 1001 Filmes para Ver Antes de Morrer. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso... Como anda a nossa... Estou aqui também com o meu caríssimo amigo Jauri Machado e colega de rádio, né, que também trouxe pauta. Pode. Uma boa tarde aí a todos. Aos ouvintes da Rádio TV Destaque. Ao Longo dos Trilhos, um livro do nosso querido Miguel Luz, que é o nosso diretor aqui do Jornal Destaque. Né, um de seus livros que conta a história da Península. A história do município de Esteio. Muito interessante. E lógico que também conta a história do Transurb, né? Mas sugere ao longo dos trilhos, né? Muito bonita. Mas é um livro que traz a história do nosso município. É o primeiro livro do São Miguel, que o ano que vem, em março, lança o seu segundo livro, A Ponte, né? Que também traz uma história... Posso? Pode sim, do nosso município de Esteio. E ele, nesse livro aqui, o Seu Miguel, ele foi muito criativo, ele buscou histórias que realmente retomam a cidade, né, Maurício? Sim, mas desde antes de Esteio ser um município, no caso. Exato, antes da emancipação, né? Ele fala de coisas aqui assim, até porque a gente às vezes pensa, Esteio é uma cidade que tem aí... 63 anos, né? Mas não, Esteio tem bem mais. Só que antes ela era um distrito de São Leopoldo, né? Sim. E depois ela passa a ser a cidade. Legal esse teu livro sobre cinema aqui. É um livro bem interessante, né? Porque ele aborda toda a história do cinema. Poxa, legal. Vamos dar uma pincelada aqui em filmes, né? Nós dar uma... Eu tenho assistido alguns filmes, eu tenho Poxa. O Chaplin? Não, eu tenho uma assinatura desse Netflix. O Netflix tem muita coisa boa. É muito interessante, tem muitos filmes bons ali, sabe? Tem muita coisa boa. Mas o problema, eu só assim. tenho uma crítica à Netflix, que eles não têm muitos clássicos ali. Se bem que eu sou fascinado por clássicos, então talvez minha opinião não seja tão relevante assim. Mas é interessante os clássicos, Jauri, porque hoje em dia o pessoal está mais habituado a ver filmes cheios de efeitos especiais e hoje em dia tu não faz um filme cheio de defeitos visuais. E cheio de defeitos visuais, diga-se de passagem, né? Assim como tem coisa muito boa, tem coisas muito ruins, né? Uma qualidade aquém, abaixo da que o espectador espera, né? Sim. Hoje em dia a moda mesmo do momento é os filmes de super-heróis. Por ano são lançados de 5 a 6, 7, 8 filmes super-heróis. Super-heróis, E eu até gosto, eu gosto bastante, né? Mas assim, entre super-heróis e filmes clássicos, eu prefiro os clássicos, né? Clássicos. Como E o Vento Levou, A Felicidade Não Se Compra.
Eu cito esses filmes que são filmes agora do período natalino, né? Sim, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, clássicos, né? Felicidade Não Se Compra é um filme muito bom do Frank Capra. Assim Caminha a Humanidade. Assim Caminha a Humanidade foi o último filme do James Dean. Do James Dean, exato. Né? Filmes bons, né? Muitos. Que tem uma história, né? Tem um filme, Memórias de uma Geisha. Memórias de uma Geisha, é um filme asiático. Se eu não me engano, os é filmes japonês. do Akira Kurosawa também, que são bárbaros, geniais. né? Sonhos do Akira Kurosawa, que é um... O meu favorito dele é Os Sete Samurais, que eu acho que é uma Sete obra-prima. Samurais, ótimo também. Inclusive, Hollywood, nos anos 60, adaptou Os Sete Samurais para Sete Homens e um Destino. Exato. Foi o Briner e... Eu estava outro dia falando com o seu Miguel ali sobre um filme que até quero ver se eu acho aqui. É um filme de faroeste, né? É um filme onde um senhor precisa levar o gado até uma outra cidade, e como ele atrasa a sua busca por pessoas, ele não encontra mais na cidade pessoas adultas para fazer isso. E ele contrata crianças, adolescentes, né? Interessante. Meninos assim, e fazem então a travessia do gado dele. Só que no final, claro, ele morre porque tem alguns bandoleiros que vão atrás dele porque não querem que ele, né, que ele consiga atravessar com as crianças para chegar até o outro lado lá, o seu gado inteiro. Eu acho muito legal os faroestes, porque os Bang Bang, né? Os clássicos Bang Bang, faroeste, e nós pegamos uma fase ali, Bonanza, que era uma coisa muito legal, fantástica. Daniel James Boone. West, Daniel Boone, né? Que era interessante, assim. E é legal nós ver, né, Jauri? Hoje em dia, as séries, hoje em dia também, não é meter pau nem nada, mas acho que banalizaram muito a cultura em si. Tanto a música quanto as próprias séries que a gente está falando agora, Bonanza, Chaparral tinha também. Chaparral, né? Séries anos 60, 70, muito boas, que hoje em dia são esquecidas pelo público. Exato, aquelas histórias com índios, né? Que... Eu cresci vendo Chaparral, Bonanza eu acho bem legal. Os Três Patetas, mesmo, né? Agente 86, que eu acho muito legal. Sim. Né? Séries antigas, assim, que hoje em dia, talvez a gurizada não tem conhecimento, não tenha sido apresentado ainda. Né? E hoje também a violência ela tá mais explícita, né? Muito explícita. E ela tá mais colocada em filmes também. Sim. Daí a gente fica pensando esses atentados todos que acontecem, eles já são previstos em filmes. São. Porque os filmes são elaborados para que, né, a gente vê em vários filmes que depois que a gente vê a realidade, a gente acaba se a realidade se assemelha com os filmes, né? E há uns 5 anos atrás, se não me engano, 4 anos atrás, nos Estados Unidos, pouco tempo depois da estreia do último filme do Batman, teve um maluco que invadiu um cinema e matou pessoas dentro do cinema. É estranho, né? Entende? Agora esse ano mesmo, em Las Vegas, se não me engano, teve um atirador que matou 40 e poucas pessoas, não lembro. E são coisas assim, são muitas pessoas mortas. A violência hoje em dia, né, Jauri, é uma coisa que tá demais. Não tem segurança, E as pessoas insistem em botar a culpa no governo como se o governo tivesse culpa. Claro, o governo podia sim investir mais em segurança, mas também isso aí parte das pessoas. Pois né? Mas aí a violência parte de quem? Do povo. De algumas pessoas, né? Algumas pessoas, elas já são geradas num clima de violência e elas aprendem ali, porque a pessoa não nasce, não nasce sendo violenta, ela aprende. O Nelson Mandela dizia, né, que a pessoa não nasce aprendendo a odiar outra, que ela aprende. Né? Isso ele falou sobre o racismo, sobre a intolerância. E é isto. As pessoas aprendem a ser violentas. Elas não nascem violentas, né? Elas não nascem sob o signo da violência. Eu acho irônico que muita gente que se diz cristã ou que se diz seguidor de determinada religião, que prega o amor, insiste em defender pena de morte. Eu acho isso aí hipocrisia, porque Cristo, a mensagem de Cristo, eu cito agora o cristão por eu ser cristão, mas tem muito cristão que defende a pena de morte, porque eu acho, eu, Maurício, sou contra o aborto, é uma opinião minha. Né? Assim como outra pessoa pode ser a favor. Claro, mas aí que tá, são casos e casos. Sim, entende, Yuri? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que defendem a pena de morte, só que esquecem que a mensagem de Cristo foi amai-vos uns aos outros. E o que é a pena de morte? Né? A pena de morte, ela tira a vida de um outro ser humano, assim que cometeu um ato também de violência e de tirar a vida de outra pessoa. Né? Assim como o bandido não tem o direito de tirar a vida de uma pessoa, as pessoas que se dizem pessoas de bem, também não têm o direito de tirar a vida de alguém.
linchar alguém na rua para satisfazer a ânsia de ver sangue. Essa é a verdade. São casos e casos, e aí a gente tem que analisar, sabe? A sociedade tem que se autoestudar novamente, se auto-reconhecer, se auto-rever, né? Os seus momentos. Porque a gente tem uns momentos também de ira, né? Que são pessoais, momentos em que a gente vai passando e que a gente vê que poderia ser diferente, que poderia ser de uma outra forma, que poderia ser melhor. Daí tu olha para o teu vizinho do lado, tu vê, poxa, o cara está bem, eu não estou. E tudo isso vai criando uma certa, né? Essas coisas que a gente diz, da onde que nasce a violência? Né? Em que momento que nasce a violência com o homem? Para que serve uma arma? Para caçar animais. Seria para tirar a vida, né? O tempo todo. A arma de fogo em si ela foi feita com esse intuito de servir para caçar. Para caça, né? Mas não. A arma mata. E mesmo para caça para bater um animal, né? Está tirando a vida de um ser humano, de um ser vivo, né? E é triste, né, Jori? Porque assim, nós vivemos numa, como eu sempre falo, né? Acho que já se tornou clichê isso aí que eu falo. Mas a gente vive a gente vive no auge da tecnologia, mas também no auge da ignorância, né? E hoje em dia o que a gente vê de casos de racismo, de homofobia, de isso, daquilo, aquele outro, eu acho que, sei lá, as pessoas hoje em dia elas deviam viver em paz umas com as outras, né? O legal do programa é que o programa é sobre cultura, mas a gente fala sobre paz, que é legal. Porque daí a gente pensa assim, a cultura também engloba tudo, claro, né? A cultura também discute tudo. O que é cultura? A cultura nasce para revolucionar. Sim. Né? A cultura ela tem o poder de questionar o ser humano, sim, ela tem esse poder de mexer lá no fundo do ser humano. É tanto que quando a gente vai assistir uma peça de teatro, vai assistir um filme, o filme tem que mexer com a gente. Sim. Se o filme não disser nada, eu fui no cinema, que filme tu assistiu? Um filme. Uhum. Né? Se eu não gostei do filme, eu não vou nem lembrar o título do filme. Agora, se eu lembrei do filme e sei o porquê, porque o filme passou uma mensagem que mexeu comigo, né? E quando mexe com a gente, é isso que se quer, né? Uhum. E quando a gente discute a violência tem que ser discutida, para não ficar tão... as pessoas pensam, mas isso banaliza. Não banaliza, não. Tem que falar, sim, tem que falar sobre as pessoas que agridem outras, tem que falar sobre a sociedade doente, que nós estamos num momento de doença de uma sociedade, de uma doença geral, né, de uma doença em que as pessoas já não se reconhecem mais, onde as pessoas já não conseguem mais sobreviver num mundo de falsidade, de mentira, de inveja, de cobiça, onde um ser humano quer lucrar sempre em cima do outro, onde um ser humano quer sempre se dar bem às custas do outro, e aí ele coloca a culpa nos políticos. Mas os políticos não são só os políticos também. A sociedade também tem a sociedade toda que tem que se Ana Maria Sanches Cardoso, um abração, Ana. Comentou, Maurício, não é a ânsia de ver sangue, muitas vezes é a ânsia de justiça, mas a justiça é uma coisa que não cabe nós fazer, sabe? Eu acho que assim, essa questão... Aí eu questiono assim, agora nós estamos chegando na época de Natal, né? Uhum. Mas aí se nós tivéssemos aí o nascimento de Jesus, sim, e daí depois a gente vem para a Páscoa, que é a morte, né? E eu penso assim, se Jesus fosse vivo hoje e vivesse na sociedade, será que ele não seria julgado, morto, de diferente forma? Né, de uma outra forma, mais cruel até, do que talvez a forma que ele tenha sido interessante sido essa questão, morto, né, Júlio? Né? Porque, e eu acho que ainda por cima seria julgado e condenado pelas pessoas que seguem ele. E até porque as pessoas, quando elas apontam um dedo, tem 3 que estão voltando para elas, isso, né? E mais um que fica no intermediário ali. Então, quando a gente está julgando alguém, é bom que a gente saiba que também tem alguém nos julgando. E quem não gosta de cometer atos falhos e atos de realmente dizer, poxa, eu estou julgando alguém de forma errada, porque às vezes a gente pensa que a gente é o dono da situação, e não é o dono da verdade. A verdade sempre tem, né, pode estar além. Não, é curioso, né, Jauri, que hoje em dia é mais fácil a gente apontar o erro de uma pessoa do que reconhecer os nossos erros. Não, e é mais fácil tu apontar os defeitos da pessoa, não as qualidades. Quando a gente diz assim, poxa,
fulano é uma pessoa legal, ele é humano, ele está aqui com a gente, ele divide os seus momentos conosco. Ele pode não ter dinheiro, ele pode não ter poder, ele pode não ter, mas ele está dividindo alguma coisa contigo. Sim. E essa troca, essa parceria que a gente vê na ingenuidade de grandes artistas, de grandes gênios. O próprio Charlie Chaplin, sim, uma pessoa que fantástica, que dividiu a sua vida, a sua obra com as pessoas. Sim. De uma forma simples, sincera, honesta, correta. Eu lembro do que a Ohana, a mulher do Charles, né? Sim, a última esposa dele. A última esposa dele, quando ele foi enterrado, aquela coisa toda, ele morreu, sim, foi enterrado. Quando ela chegou no cemitério um dia, tinham mexido roubaram o corpo dele. Roubaram o corpo. E aí os policiais foram até a casa dela, olha, nós, né, mexeram, sim, e agora as pessoas estão pedindo resgate pelo corpo dela. Disse, olha, meu marido está no céu, no meu coração, sim, e em mais nenhum lugar. Sim. Então eu não vou atrás de corpo nenhum. Daí apareceu o corpo dele, daí os policiais, né? Depois. E o que ela fez? Ela pagou um jantar para todos os policiais, que estavam ali. E isto é interessante, né? É interessante quando o ser humano ele se redescobre, ele se reconecta com as coisas. Sim. E o corpo realmente, para que serve um corpo depois de morto? O corpo vai se deteriorar, a gente vai apodrecer, nós vamos morrer. Exato. Né? Abração, Tayla Santos, David Vaz e Pai Jones, né? Michael de Afentado. Oi, galera, tudo bem? E aí, Michael? Genialidade e loucura fazem parte da mesma pessoa. Isso é verídico e não tem como negar. Isso é fato, né, Jauri? É. Assim como muitos casos no próprio rock, que a gente conhece de artistas no rock que exploram ao máximo sua genialidade e acabam se acabando em drogas, em bebida e tudo mais, né? E também em cinema e no meio artístico, né? Tem muitos casos. E a facilidade com que as coisas vêm, eu acho, sabe? E a gente fica pensando assim, os jogadores de futebol que constroem mansões, que tem grandes carrões, tem jogadores de futebol que tem 6, 7 carros. Tem. Mas será que eles vão precisar de 6, 7 carros? Não. Sabe, não. Não, ninguém vai usar 7 carros ao mesmo tempo. Tu tem a necessidade do ser humano, daí, quando eu fico pensando na ganância do ser humano, ele pensa assim, bom, eu tenho uma casa na cidade, mas eu quero uma casa no campo, daí ele tem a casa no campo. Daí ele já não fica mais contente com a casa na cidade e a casa no campo. Ele quer uma casa na praia. Daí ele compra a casa na praia. Ele tem a casa no campo, a casa na cidade, a casa na praia. Daí ele, eu quero na serra também, sabe? Eu quero uma... E daí vai adquirindo. E aí quando morre ele leva o quê? Só a roupa do corpo e olha lá. Nem nada, não leva nada. E é curioso, né, deixa só um abração para Lori, para Fabi Haas, Vera Lúcia Albuquerque, todos na escuta do programa. Beijão para vocês todos que estão na escuta do programa. A Lori, querida, nossa colega, colaboradora aqui no programa dela também, nas manhãs, né? Lori é um anjo. É, uma grande figura. E para te ver, né, Jauri, hoje em dia, como a gente estava falando, é mais fácil apontar os erros das pessoas. E hoje o programa, ao invés de nós falarmos de cultura, estamos falando sobre a vida. A vida é uma cultura, não é? Sim, sim. Cultura de viver, a cultura de ser feliz, a cultura de amar, a cultura de aproveitar os raios de sol na rua, né? Eu acho que a vida, assim, a felicidade já está na simplicidade, sabe? Nas coisas pequenas que nós estamos habituados a conviver. Como, por exemplo, o sorriso de uma criança, sabe? As patinhas no cachorro em ti ali querendo carinho. São coisas simples da vida ali, o elogio do idoso, né? É legal, né? É que às vezes, Maurício, o ser humano ele busca a felicidade em outras coisas e a felicidade está tão próxima dele, né? Sim. Em fazer um bom lanche com amigos que tu curte, em estar com pessoas que a gente gosta. Isso já é grandioso. Tu acordar de manhã, dar bom dia, saber que tu está aqui, ainda nesse plano aqui, fazendo parte dessa história toda de um planeta, né? Então tu é um ser, tu faz parte disso. A humanidade ela se perdeu demais. Acho que as pessoas hoje em dia são muito cegas. Sim. E como é que pode um cego guiar outro cego? Não tem como. Não tem como. Os dois vão cair num buraco e... Um abismo, né? Um abismo, né? A humanidade está cega. Vou ler os comentários aqui. A Ana Maria Sanches Cardoso.
As pessoas não se reconhecem mais como irmãos. E os animais? Por que tanta maldade? Não existe dois criadores? Não existe dois criadores. O mesmo Deus que criou o homem, criou os animais e o meio ambiente. E é verdade, né, Jori? As pessoas hoje também, o meio ambiente está largado, as moscas, no gauchês bem claro, né? E é triste nós ver as enchentes que dão e as ruas cheias de água, que a população também não colabora. Então é fácil de criticar o governo. Porque eu me lembro que na época do Gilmar, como prefeito de Esteio, muitas pessoas, porque o Gilmar isso, porque o Gilmar aquilo. Mas aí tu via na beira dos córregos e estava cheio de sofá, estante, lixo e... Olha, eu acompanhei ali, porque eu estava no governo nessa época do prefeito Gilmar, né? E o sofrimento dele enquanto prefeito e ser humano. Porque é um dos grandes seres humanos que eu conheço. O Gilmar, ele é de uma gentileza, de uma humanidade, de um desprendimento das coisas, assim, fantástico, sabe? Ele foi um prefeito que realmente enfrentou de frente um problema sério da nossa cidade, tentou resolver, né, no momento em que ele pôde resolver, com as pessoas que ele tinha também ali ao seu entorno para resolver, porque é um problema sério, as enchentes, e penso que não conseguiu ainda resolver o problema todo da enchente no município. De uma hora para outra. E não vai se resolver, e se der uma enchente na cidade, grande como aconteceu, nós vamos estar aí ajudando, e não vai ser o prefeito Pascoal que tem culpa. Sim, vai botar a culpa no prefeito, não, nem prefeito, nem os vereadores que estão na legislatura, ninguém tem o poder da natureza, ela é sábia, né? E a natureza, ela... Às vezes as chuvas que caíram aqui, elas foram torrenciais, deu chuva de 200 e poucos milímetros em horas. Sim, e Esteio não está preparado para isso, nenhuma cidade está preparada para isso. Do vereador que não, e espero que ninguém deseja que isso aconteça, sabe? E é triste, hein, Jori? O pessoal também não colabora em questão de limpeza na cidade. Sim, porque a gente quando passou por isso foi muito triste, foi muito... A gente via as pessoas perderem as suas coisas, as pessoas, a gente sabe o valor que tem uma coisa que a gente compra, um bem que a gente compra, por exemplo. Sim. Se eu comprar esse livro, eu sei que esse livro tem um valor para mim enorme. Sim. Se eu comprar uma mesa, eu sei que essa mesa tem... Então as pessoas perdiam as coisas nas enchentes do município, e a gente, todos do governo, se sensibilizavam também. E as pessoas que estavam fora também. E acho que não é, e penso que não é, acho não. Eu penso que não é o momento para ninguém tentar tirar proveito em cima, ir lá dizer, eu estou fazendo caridade. Não. Tu está fazendo caridade é porque tu quer, teu coração está mandando. Exato, e eu, se der enchente na cidade algum dia, ou se der algum outro problema, e precisarem de mim, eu vou estar aí, gente, para ajudar. Não sou candidato a nada, já deixo bem claro isso. E aí entra essa questão, né, Jori? Porque o fulano ajuda quando tem enchente, faz eventos beneficentes, porque quer se candidatar a vereador ou prefeito? Não tenho essa pretensão, não desejo ser candidato a nada, desejo o bem da nossa cidade. Amo a cidade de Esteio. E acho que as pessoas todas deveriam ter esse amor, esse carinho. Daí quando tu falas assim, as pessoas não têm esse cuidado. Eu estava antes conversando com um ex-aluno meu aqui, o Leonardo Coinich, que é engenheiro ambiental, e ele falava sobre isso. Sobre as pessoas, assim, muitas vezes eu pego um papel na mão, amasso e jogo em qualquer lugar. Sim. Isso vai impactar em algum momento na água da chuva que vai levar esse papel até o bueiro, vai entupir o bueiro e a gente vai sofrer com esse bueiro entupido, né? Ela, como é que eu posso dizer, pelo que foi informado, as águas dos morros descem para Esteio. Porque é uma cidade muito abaixo... Esteio é um lençol, né? Esteio era uma granja de arroz, né? Sim. É uma cidade que a gente teria que ter sido bem mais analisado o seu solo, e Esteio vem de um crescente. Esteio, ela não foi planejada, não é uma cidade planejada, né? É uma cidade que tem um plano diretor, mas que não foi respeitado em nenhum momento isso, sabe? Então hoje Esteio desmatou em algumas áreas que não eram para ser desmatadas. Tem ali onde é hoje ali no Seminário Claretiano, simplesmente tiraram todos aquelas árvores que tinham ali. Sim. E o que foi plantado no lugar disso? Nada. Tiraram aqui na Dom Pedro
na Bento aqui, toda aquela área ali, toda aquela bacia que tinha, ali agora é um condomínio, né? Eu não sei nem o nome, não é Vitória Régia, Não Vitória é Régia é mais para lá. Régia. É, Na Bento? É na Bento. É o... Solares, Se alguém souber aí. não sei. Então ali assim, era uma área de preservação. Sim. Só que não se preservou, não se. Isso tem hoje, deve ter quase 100 mil habitantes. Tem 80 É uma cidade que vai. né? E isso vai impactar. Isso vai resultar. São quase 100 mil pessoas tomando banho, comendo, usando banheiro, fazendo xixi, fazendo seu cocô. E aí, para onde vai tudo isso? Vai impactar. Sim. E aí tu para ver, Esteio está crescendo cada vez mais, ainda mais nas vilinhas, vamos dizer vilinhas assim, nas comunidades carentes. E aí são várias pessoas várias pessoas em áreas de risco, né, que ocuparam espaços ali em áreas do lado do arroio. Daí como é que tu quer morar do lado do arroio e não quer que entre água na sua casa? Sim. É complicado. E também a gente fica analisando, a pessoa está morando ali porque ela quer, não, por necessidade de morar, sim, sabe? E aí nós não podemos também ser mesquinhos de dizer, a pessoa que se vire, não, ela não tem culpa nenhuma de estar ali. O Michael de Offenthaler comentou aqui, ó, acho que o Jauri foi meu professor em algum momento da minha vida, isso no Santo Inácio. Faz tempo isso. Eu acredito que sim. Eu dei aula lá, muitos anos atrás. E que legal, eu estou revendo vários alunos meus, o próprio Leonardo, que estava aqui, que é hoje engenheiro ambiental, e eu vejo meus alunos assim, eu tenho lá em cima o Alexandre, que é meu aluno, que a gente conversa quase que diariamente pelos canais, aí, pelo Messenger, pelo Face. Sim. E como é legal a gente manter essa história com alunos. Com alunos é legal, porque os alunos também têm um conhecimento vasto, né? E como é importante essa troca. E é legal, né, Jauri? Eu tenho ex-professores meus que quando eu vejo na rua, abraço, converso e... Sim, é. Né? Eu tenho alguns ex-professores que eu ainda mantenho contato, a Esther Fujisawa, que foi minha professora, a Nauraci, que mora ali na Rua da Aliança, ali na Garibaldi, a Ivone, a professora Maria Helena, que foi professora de geografia, acho que é uma das mais antigas da nossa cidade. A Denise, que agora é diretora da Escola Eva Karnal, né? Foi minha professora também. Então tem N professores assim que a gente guarda com carinho, né? Esse compartilhar legal, né, conhecimento. E é legal, tu foi professor, então deve, com certeza, tu sabe como é o calor do carinho de um aluno, né? Tipo, 10, 15, 20 anos depois tu reencontra ele adulto, com filhos. Exato. Às vezes tu deu aula para ele, tu acaba dando aula pro filhos deles, né? E é legal isso aí, é uma troca bem legal, assim, sabe? Eu admiro muito o professor, né? E infelizmente é uma das profissões menos valorizadas, né? É menos valorizada porque, assim, ó, quem governa não tem a sensibilidade de saber que são os professores que vão conduzir a vida das pessoas, né? Que vão repassar essa vida, que tem um poder ali nas mãos, e graças ao bom Deus, hoje nós já não somos vigiados em sala de aula, porque tinha época que o professor era obrigado a dar o conteúdo que vinha e ainda ficava fiscais na porta, né? Sim. Na época da ditadura militar, os fiscais ficavam na porta para ver o que o professor ia falar. Na verdade, ditadura, para algumas pessoas não é ditadura, é como se diz mesmo, que eles falam, intervenção. Que eu não gostaria de ver isso no meu país nunca mais, né? As pessoas defendem, eu acho curioso que tem muita... Eu não sou de esquerda, né? Então tem gente que vai achar que sou de esquerda. Né? Também não sou de direita, não sou de esquerda nem de direita. Isentão. Eu prefiro ser isentão do que ser um babaca que puxa saco de político. Que nem tem gente que fala isso pra mim, sabe? Maurício, tu é isentão, Eu prefiro ser um isentão, mas ter minha opinião do que babar... puxar saco de político para ganhar benefício, né? Isso aí fica o chapéu para quem fala isso para mim, né? E não, entende que fala, né? Não conhece, fala essas bobagens, entendeu? Não babaca. E às vezes a gente tem que ter cuidado até no elogio, né? Tu elogia. Eu tenho vários vereadores ali, quase todos os vereadores são meus amigos, né? Sim. Eu gosto e me dou com eles, e eu não vejo problema nenhum em elogiar o trabalho deles, não vejo nenhum problema em elogiar o prefeito Pascoal no momento que eu achar que devo elogiar, vou elogiar, acho que ele tem feito um bom governo, trabalho, e a gente não, sabe? Eu tô
ano passado eu fiz campanha pro Pascoal, né? E foi bem legal, assim, sabe? É legal de tu ver assim, um cara novo fazendo um trabalho bacana pra esteio, né? E aí, ainda mais hoje em dia que os jovens estão bem desacreditados, né? Então, é bacana isso aí, sabe? Dá uma chance pros jovens. É. E é um país que também não valoriza tanto os Não jovens, valoriza. né? E a gente fica pensando aí no esporte também, né? Tem o Abílio aqui em Tem o Esteio, que Abílio tá aqui em fazendo um Esteio, trabalho muito que legal. agora tem 2 meninos indo para Bahia para representar o estado do Rio Grande do Sul, Sim. e que estão ainda sem passagem para poder ir, sabe? E é triste, né? É triste. É muito triste ver isso. É mais fácil tu pegar como é que se diz? Fazer vaquinha pra pagar... Como é que se diz? Pra pagar a tatuagem ali do bandido do que fazer vaquinha pra ajudar o gurizão. Que eu lembrei agora daquela história da vaquinha do guri que tatuaram, sou ladrão, sou vacilão. O cara... No começo do ano, se eu não me engano, essa história. Sim, sim. Né? É irônico essas coisas, né? Mas... É irônico e sei lá, daí a justiça com as próprias mãos de novo, sabe? Sim. Porque a pessoa vai ficar pro resto da vida marcada com aquilo ali. É justo isto? Eu acho que não. Eu não gostaria de ter um parente meu que cometeu um ato falho com aquilo escrito na testa. Sim. Sabe? É para se pensar esse tipo de coisa. Tu gostaria de ver um irmão teu assim, numa situação dessas? Um parente, sei lá, um amigo? Eu acho que não. Acho que não é legal. E quem não. diz, se cometeu o erro, tem que pagar, não. Eu acho que as pessoas, ninguém está livre de amanhã ou depois ser confundido com alguém na rua e sofrer essa violência que essas pessoas de bem dizem que fazem, né? Essa coisa do erro, né? Aí entra a história do erro. Bom, errar é humano. Persistir no erro... é burrice. Daí estão fedendo o animalzinho, né? Sim. Porque o burro não é o que se pensa. Mas eu digo assim, ó... A pessoa cometeu um erro, o que deve ser feito com ela? Ela tem que repensar o erro. Eu acho que tem que ser retirada do meio onde ela está vivendo, onde ela praticou aquele erro, mas não ela ir para um local e ficar sofrendo também abusos o tempo todo. Sim. Eu sempre digo, eu assisti uma matéria há um tempo atrás e fui convidado, quando eu estive lá em cima, para ver os presídios, a situação do caos dos presídios públicos. É uma realidade que a gente não convive, mas a gente prefere ver o bandido no presídio. Eu entendo. Onde numa cela com 70 presos, tinha 70 tuberculosos. 70 tuberculosos. Todos eles com tuberculose. O que vai acontecer ali? Eles vão morrer, sabe? E é justo que morram desta forma? Mas eles mataram alguém, eles roubaram alguém. Agora, no Brasil, gente, tem muita gente presa. Injustamente. Justamente. E aí entram os direitos humanos, sim, para defender. Teve na própria época da ditadura, que muita gente ia para o trabalho e não voltava para casa. Né? E entre outras histórias que... Tem gente que defende, tem gente que é contra, né? Caía a tarde feito um viaduto. E essa história da cair a tarde feito um viaduto foi de fato um viaduto que caiu em São Paulo nos anos 70. Sim, exato, nos anos 70. Então a música é cheia de mensagens cifradas. Cheia de mensagens cifradas, porque não se podia falar o que se pensava, né? Sim. O bom da ditadura é que não teria funk, não teria essas coisas aí que tem, esses tapinha na bundinha, mãozinha não sei no que, isso Sim. não teria. E aí como é que ficaria? Aí que eu gostaria de ver. Que foi uma época totalmente diferente da nossa, né? Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia. Hoje em dia a gente pode falar na rede social que a gente bem pensa. E o Brasil produz tanta coisa boa, sabe? E não tem visibilidade. Ontem eu estava assistindo The Voice, que eu acho que é um programa da Globo que eu gosto de assistir, sabe? Sim. Eu não gosto da Rede Globo, mas aquele programa me chama a atenção. Porque o que tem de talentos novos ali o tempo todo, pessoas talentosíssimas. Tem uma menina que veio, acho que era de fora do Brasil, que ontem ela até foi eliminada, uma negra. Gente, a mulher é um encanto, uma menina de 16 anos. E quantos talentos nós temos neste país aí e que não são valorizados, que a gente não consegue ver, que ninguém alcança. Sim. Para se pensar. Deixa eu ler o comentário. E aí eu fico pensando assim, por que a educação, né? Por que não tem uma disciplina de música? Uma disciplina de canto em sala de aula?
uma disciplina de teatro em sala de aula. Seria legal, né? Botar teatro nas Seria escolas. interessante, é bem interessante. Tinha uma época que tinha... Eu peguei a época que nós tínhamos técnicas industriais, técnicas comerciais, técnicas domésticas na escola. No Bernardo Vieira de Mello. A Ana, eu vou ler os 2 últimos comentários aqui da Ana, porque o outro ali de cima... Tá, vou ler todos aqui. Concordo com o Jauri. As pessoas julgam, criticam como é difícil elogiar, se colocar no lugar do outro. O amor precisa vir em primeiro lugar sempre. Não interessa nem a cor, nem a opção sexual, nem a religião, e sim o amor. Amor sempre. Aí o outro comentário. Vai adquirindo e esquece. Esquece de agradecer. Foi sobre o que a gente estava falando de ganhar e ganhar. Sim. Né? Aí aqui, ó, Maurício. Minha filha representou Esteio por 17 anos dentro e fora do estado. Nunca ganhei uma passagem de ônibus ou avião. Nada. Isto é normal. Né? Sobre o que a gente estava falando. Sim, e agora, Maurício, não é justo o pai do filho morto não ter remédio, enquanto o cara que matou o filho dele sendo tratado com tuberculose, né? Sim. É muito complicado esse sentimento. Mas aí entra a compaixão. Mas é que a saúde teria que ser para todos, gente. Aí que quando a gente pensa assim, ó, a saúde deveria ser... Não, a saúde tem que ser para todo mundo. A pessoa que está no presídio tem o mesmo direito de quem está fora do presídio. Não é que o cara fala não isso. Não é porque cometeu um ato que ela tem que ir para lá, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem o que ser tratada como... Sabe? Então vamos repensar isso. É muito fácil pegar e dizer que a gente defende bandido. Não é defender bandido. É defender o ser humano. É uma igualdade. O ser humano erra, o ser humano é falho. Se a gente fosse tão perfeito, acho que não devia ter tanta compaixão. E se nós estivéssemos nessa situação de quem cometeu, se a gente cometesse um erro, como é que a gente gostaria de ser tratado? Se eu errar, eu vou pagar pelos meus erros. Olha, e ninguém está livre de não cometer um ato falho, gente. É fácil dizer, eu se errasse, eu pagaria pelos meus erros. Mas aí quando tu está sentindo os teus erros na pele, ou quando teu irmão, teu parente está sentindo na pele, né? É triste, né? E é lamentável que tenha pessoas que tenham pensamentos assim de que bandido bom é bandido morto. Bandido bom é não ser bandido. Simples. Exato. Se nós vivêssemos uma sociedade onde a igualdade, né, onde a igualdade de direitos fosse respeitada, nós teríamos uma sociedade sadia. Uma sociedade onde as pessoas não precisariam estar cometendo crimes, onde as pessoas não precisariam estar roubando para se manter. Mas uns roubam porque são sem vergonha. Não. Bom, não vejo dessa forma. Em alguns casos, não é defender, tá certo, tem que roubar. Não. É o seguinte, tem gente que rouba porque não tem que comer. Não tem que dar para o filho. Entendeu? Não é defender o bandido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte... quando não é contigo a situação, é fácil tu criticar, é fácil tu julgar. Agora, quando é contigo, entende? Quando tu tem um filho para te alimentar, 2 filhos, 3 filhos, e tu não consegue arranjar emprego. Mas aí tu pede, o que adianta tu pedir e não receber? Entendeu? São casos e casos, a gente tem que entender. Como eu falei aquela hora do aborto, entendeu? Eu sou contra o aborto, eu sou totalmente contra, mas tem que entender que são casos e casos. Eu sou a favor da vida sempre. Entendeu? Agora com a história do aborto, eu acho que a mulher tem o direito sobre o seu corpo, sabe? E chega dessa coisa assim de, porque a igreja fica em cima, porque é pecado. Gente, quantos abortos clandestinos são cometidos diariamente nesse país? E agora, se partir para a legalidade, é outro papo. Se nós tivermos... clínicas que realmente autorizam o aborto, a mulher vai poder dizer, eu quero ou não quero. É um direito dela, o corpo é dela. Aí a gente para ver, né? Tem casos de crianças que são abusadas em casa. E ninguém fala isso. É mais fácil pegar e dizer que a guria foi pra festa de mini saia e fez o que fez. Prende a tua ovelhinha porque meu cabrito tá solto. Meu bode tá solto aí, tá para negócio. O bode tá solto, mas na hora que tem que pagar pensão não pagar, aí é bonito. Vamos aos nossos inigualáveis apoiadores. Do seu jeito, estamparia. Estampa para todos os segmentos. WhatsApp 519805246449. FOPA Despachante. Tudo em licenciamento veicular. Rua Júlio de Castilhos,
575, sala 4, bairro Niterói, Canoas. Telefone 3475-2399. Casa Dick, tudo em tricô e crochê para você. Avenida Vitor Barreto, 2058. Canoas, telefone 3472-9133. É ruim de ler sem óculos. Que é meu empresário. Eu tenho que usar óculos. Para quem me conhece sabe que eu uso óculos, então... Quer que eu leia? Não, eu leio. Churras Tchê. Trabalhamos sábados, domingos e feriados, das 11 às 14 horas. Rua Venâncio Aires, 1080, Canoas. WhatsApp 9931 91037. Não fazemos teleentrega. Casa do Chefe Restaurante. Avenida Presidente Vargas, 1808, número no caso, né? É o número do local, da casa não, do local, na sala 202, que é no Shopping Vida Bela. Telefone 3033 1948. X do Cléo. Telefone 31 10 05 05 ou 3473 6187. E tem o WhatsApp, que é 9968 98327. Avenida Dom Pedro, número 255, em Esteio, né? Então, se você quer de Esteio e quer fazer um bom lanche, tem o X do Cléo. Empório Santo, flora e artigos religiosos. Rua Rio Grande, 453. Marco Achós. É assim que se diz? Achós Roupas. Transformado em Achós, sua ideia. Rua Padre Felipe, 1527. Telefone 3033 6613. Ilê Ogum Onira. Rua Rio Pardo, 663. Telefone 051 9845 44718. Ou, se preferir, 99 24 65 524. Tenda de Ogum Choronque. Telefone 054 3281 6058. Vereador Paulinho de Odê, de Canoas. Odé? Odé. Odê, que tá um Odê. Odê. Odê Canoas. Luta, respeito e direitos. Ilê, Reino dos Orixás, Avenida Esperança, 69, bairro Guajuviras, Canoas. Telefone de contato 99 33 20 986. Um abraço para meus parentes que moram no Guajuviras, que eu tenho familiares lá. Familiares não, parentes. Daiane Bolos e Doces, para todos os tipos de festas. WhatsApp 51 99364 7495 ou 31 37 5184. Casa de Axé do Oxum Pandá. Consulta com cartas e com Maria Padilha das Almas. Telefone... não fale vocês. Telefone 51 9855 16441, Sapucaia do Sul. E tem o Império dos Chapéus. Trabalhamos através de nossa loja virtual com pronta entrega ou encomendas. Contatos pela página no Facebook Império dos Chapéus ou pelo WhatsApp 98 53 24 035 ou 9881 1479. Então estes são os nossos inigualáveis apoiadores. O Maurício está dormindo aqui. Deu sono. Hora do soninho. Deu aquele... sabe? Eu tenho uma mania, quando falo bastante... Dá sono. Não é dá sono, dá aquela vontade de bocejar. Né? E como eu não estou habituado a falar muito, né? Sim, nem gosto de falar muito. Por que não gosta de falar, Maurício? Eu sou tímido. Podiam fazer uma campanha no Face aí, ó. Somos todos tímidos. E é legal, né, Jauri? Porque hoje em dia, as pessoas em redes sociais, elas falam demais. Né? Todo mundo se acha o dono da verdade e tudo mais. Né? A gente vê muito aqui nas páginas que relacionadas à política, pessoas que não entendem nada de política criticando e tudo mais.
o direito de cada um criticar, mas é bom às vezes se informar antes de tomar alguma atitude, né? O que tu acha disso? Olha, eu acho que é mais fácil a gente criticar o outro, né? Apontar o defeito do outro, é tão bom. Eu digo assim, o fulano é feio, o fulano agiu errado, o fulano comete atos falhos, mas eu não, eu sou bom, eu sou maravilhoso. Não, eu tenho um monte de erros, um monte de defeitos. Eu erro bastante, né? Quem não erra? Quem não erra? Eu cometo tantos erros, a gente comete tantos erros. Eu reconheço os meus erros, pelo menos, né? Então é interessante o ser humano se conscientizar mais e reconhecer que erra e que não é perfeito, né? Como tem muita gente que, porque o meu filho é perfeito, porque o meu filho faz faculdade, e o teu faz o quê? O teu trabalha numa fábrica. O que tem de defeito trabalhar numa fábrica, entende? É isso que eu digo, eu entro nesse paralelo do primo rico e primo pobre, né? Que nem se diz, né? Então, a sociedade ela tem que se conscientizar mais, abrir os olhos, né? Abrir o coração e a mente tem que abrir também, né? O Jauri tá folhando, apaixonado pelo tudo sobre o cinema. E é legal o livro tudo sobre o cinema, né, Jauri? Tem coisas muito boas, né? E é legal de tu ver, Jauri, porque hoje em dia o cinema, como a gente estava falando no início do programa, hoje a gente fugiu de cultura e falamos de tudo menos cinema e poesia e teatro. E eu estava olhando aqui antes, né? Um filme que eu acho interessantíssimo, Priscila, a Rainha do Deserto. Muito legal. Que é com o Terence Stamp, com o Guy Pearce. Isso. Muito bem divertido, inclusive. Né? Esse filme, né? Bem divertido. Eu tenho ele lá em casa. E a leitura dele, assim, da ingenuidade também, em algumas partes, quando elas estão ali no deserto e acham aquela tribo, né? E que elas fazem um show para eles, aquilo é de uma genialidade e de uma pureza incrível, também, né? De uma beleza cênica, poética, sabe? Coisa que a gente não vê hoje em dia. Não se vê muito mais. Em relação a como Princesa Rainha do Deserto aborda a questão da LGBT, por muito tempo os personagens gays e os personagens negros também, né? Foram escada para comédia, né? Sim. Então, nos anos 70 surgiu o Black Exploitation. Foi um movimento muito importante em relação aos negros. Que os negros tiveram seu espaço devido no cinema, né? Que até então os negros os filmes que abordavam a questão dos negros eram comédias. Botavam o negro ali como um personagem cômico ou um personagem homossexual ali como engraçado, um personagem bem caricato, né? E o homossexual e o negro não são caricatos, são seres humanos. Seres humanos. Né? E como as mulheres também não podiam fazer teatro lá no início, né, da história do teatro, então se usava o quê? Atores. Os atores homens com os rostos pintados, né? Tem um filme interessante, Shakespeare Apaixonado. Sim. Que é sobre a criação de Romeu e Julieta, que os atores eram atrizes. Sim. E é bem curioso isso aí, né? E é legal, é um filme muito bom, fica indicação. Né? Só que tem alguns brasileiros que ficam com mágoa, porque a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar em cima da Fernanda Montenegro pelo Central do Brasil. O Central do Brasil. Mas eu acho que, sei lá. Que é um filme maravilhoso, Central do Brasil, né? Também de uma beleza, né? No momento ali de troca, a Marília Pêra, fantástica também. A Fernanda Montenegro. Filme. O Vinícius, né, que também fez o menino ali, maravilhoso. E tu, Jauri, como é que tu vê a questão do cinema nacional? Tu acha que o cinema nacional assim tá numa fase boa ou tá numa fase que tem como melhorar, com certeza? Mas eu acho que vem de filmes bons aí, assim, sabe, nos últimos tempos, né? Tu acha que daqui uns 3, 4, 10 anos, um período mais curto, assim, pode ganhar um Oscar? De mais investimento no cinema brasileiro. Falta recursos para que grandes filmes... Tu acha que o erro, talvez, do cinema nacional é se apoiar muito em leis de incentivos públicos? Como a Lei Rouanet, leis de... Eu digo na questão de dinheiro público, não desmerecendo quem usa, longe disso. Sim. Mas no sentido de que... É que geralmente o que eles pensam no Brasil, né? Bom, o investimento para a cultura é o mínimo. Sim. É o mínimo. O menor investimento que tem em todas as pastas é o investimento para a cultura. Em qualquer lugar, em qualquer... Né? E aí então a gente fica pensando assim, poxa vida, como é que algumas pessoas conseguem fazer ainda algo nesse país para ser levado a sério? Em pessoas que não levam isto, não veem que isto é um trabalho. É interessante a gente entrar nessa questão, que eu entrei agora na questão da verba pública, porque
tem muito preconceito em cima da verba pública. Exato. E tem muita gente que não entende. As pessoas eu, por geralmente exemplo, pensam assim, vai usar a verba para podia uma pra parada educação, livre, como a Ekins tem uma parada livre, que é um momento e é um de evento grande bacana, importância é um evento para o interessante. segmento LGBT. Mas estão tirando a verba da saúde. Não está tirando verba de lugar nenhum. A verba que é destinada para cultura é para a cultura. A verba que é destinada para a educação é para a educação. A que é para a saúde é para a saúde. Então ninguém está tirando verba de lugar nenhum. Que o pessoal acha que... Só que as verbas que vão para alguns lugares, elas são mal investidas. A verba para a saúde no Brasil ela totalmente é mal investida. Na educação, então, nem vamos entrar em... Porque se a gente for pensar assim, a saúde no Brasil, desde que eu me conheço por gente, a saúde no Brasil está quebrada. Tá. E daí? Eu SUS... paguei agora, os últimos 10 anos aí, eu paguei 400 e poucos reais por mês de INSS. Para onde é que foi esse dinheiro? Eu nunca usei INSS nessa época. E aí tu vê, né, Jauri, para que investe na educação? Não sei para onde é que vai o dinheiro da educação se os professores não recebem aqui no Sul. O Estado está quebrado. O Estado não está quebrado nada. Para roubar, eles têm... Entendeu? Eu não entendo isso aí. O Brasil, os governantes no Brasil, agora a gente pode... Sim, mas se um Estado está quebrado, certo? Parte desse princípio. Tipo assim, alguém compra alguma coisa que está destruída? Não. E quem está se vendendo para ser um governador de estado, ele tem que saber o que ele está assumindo. Não adianta ele pegar está se vendendo, porque ele está ali ele vai fazer uma campanha e ele sabe o que ele vai assumir. Sim. Ele sabe que ele vai assumir um estado com tais e tais problemas. Aí ele tem que ter capacidade para gerenciar. Agora, o povo vota na pessoa que ele acha que, né? Na pessoa que ele acha justa. Que ele acha justa para ter essa capacidade. Bom, votou numa pessoa, não deu certo, ele vai votar em outra. É por isso que o Estado do Rio Grande do Sul nunca reelegeu, né, governador do Estado, que eu acho uma lástima. Né? Acho uma lástima. Sim. Claro que não recomendo ninguém para reeleger ninguém que está no governo agora. Acho que o Brasil tem que passar por uma mudança total, sabe? Estamos quase chegando ao fim do programa, né, Maurício? Não, e é legal. Hoje o programa foi bem produtivo. A gente debateu bastante sobre questões... E quando as pessoas pensam assim, tu é contrário, não sou contrário a ninguém. A pessoa se elegeu, deixa ela governar. Sim. O Sartori se elegeu, maravilha, deixa o cara governar. Claro que a gente tem as críticas, que poderia ser bem melhor, que poderia ser bem mais atrativo, sabe? Mas... Não, e é uma pena, né, Jauri? Porque o Brasil hoje em dia está atravessando crises e crises, tanto na saúde quanto na educação. O Brasil nasceu de uma crise, né? Nós nascemos em crise, eu nasci em crise. Eu estou passando por todas as crises há anos no país. Crise da saúde, crise não sei no quê, crise não sei o quê, mas o roubo é grande também nesse país. Sim. Se roubassem menos, conscientizassem mais, certamente o Brasil ainda está se descobrindo, o Brasil ainda está nascendo, o Brasil ainda é um país muito novo. É um país que foi colonizado por não sei quantos povos, mais de 60 povos. Então o Brasil ainda vai um dia se reencontrar. Vai um dia se redescobrir. Vai passar por algumas gerações aí, estão vindo os índigos, os cristais, e quem sabe essa geração mude esse país. Que seja uma geração que não pense só em si. Eu não posso pensar só em mim, tenho que pensar no outro. Tem que se doar ao próximo. Quem está ao meu lado, e quem está à minha frente, quem está, né? Não, é legal poder se doar ao próximo e, sabe? Exato. Maurício, acho que chegou ao fim do programa. Chegamos ao fim. Né? This is the end, beautiful friend. Yes. Então, muito obrigado aos nossos espectadores, né? Um ótimo final de semana para vocês. E agradecer. Abração pro Anderson. Eu tenho um agradecimento a fazer ao Estúdio de Dança La Flore. Né, que me deu a oportunidade nesse final de semana, no domingo, de participar do espetáculo deles como Gepeto. Foi muito legal a experiência. Eu espero futuramente trabalhar com eles novamente. Foi muito legal. Eu apresento no sábado, acho que pela 10ª vez, eu acho já, o show da companhia Sabine Costela em Canoas, lá no SESI, né? Que é direcionado para as bailarinas do grupo da Sabine. E esse ano a Júlia Franco está se formando, que é uma graça de criaturinha linda, de uma família que eu tenho um carinho muito grande, que é a dona Eliane, o Osmar, o Ismael e não lembro, Nayar. Então, assim, um grande carinho, um abração para a Sabine Costela, parabéns pelo teu trabalho, que eu sei que é de muita seriedade, de muito comprometimento. Não, é legal, né, Jori? Esteio tem dança.
tem teatro. É em Canoas, é lá no SESI em Canoas. E a Sabine, ela tem a companhia dela aqui, mas Esteio já não suporta, não tem nenhum local que suporte um show, um evento da natureza do que a Sabine Costela faz, né? Acho que a Sabine, ela é uma artista que ela está além do tempo aqui para Esteio. O espetáculo dela é muito bonito, muito bem produzido, com cenário rico, com figurinos belíssimos que são confeccionados pelas próprias mães das bailarinas. Então, assim, é um espetáculo que já nos porta. Que Esteio não tem nenhum lugar para isso. Um último comentário aqui, ó. Vinícius Zimmermann Estevam. Mas de nada adianta reclamar de corrupção e nas eleições votarem ladrões, chamando o ladrão de guerreiro do povo brasileiro. Também concordo, Vinícius. Né, a gente tem essa mania, né, de votar. O Vinícius foi meu aluno também. O Vinícius é um menino fantástico, tem um carinho muito grande por ele. Um abração, Vinícius. Então vamos ficando por aqui hoje, né? O Em Busca da Cultura hoje foi em busca da sabedoria, né? Foi interessante. Eu adoro apresentar com o Jauri ou com o Anderson, com o pessoal do jornal, que quando eu apresento junto com eles é legal, porque é legal essa troca assim, de informações, porque não é uma entrevista propriamente dita, é uma apresentação, é um debate de ideias, e é bacana isso aí, né? Às vezes eu convido convidados. Às vezes o convidado não pode vir, né? Não pode vir também, né? Ou o convidado está aqui, às vezes a gente, por mais que tenha a pauta acaba saindo um pouco da pauta e entrando na brincadeira e tudo. E é bacana, né? Gostaria de mandar um forte abraço aqui para meus colegas do Destaque, né? Agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui apresentando esse programa. E um ótimo final de semana para todos e que Deus abençoe a todos. Shalom.